Olá, meus queridos irmãos, paz seja convosco. Você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos a mais uma aula. Hoje a nossa aula é de número 3, Introdução à Teologia Própria. Nós estamos numa série Introdução à Teologia Sistemática. O objetivo é trazer uma noção das disciplinas da teologia sistemática. Como eu disse a vocês, a nossa aula de número 3, vamos estudar uma breve introdução a respeito da teologia própria, também conhecida como teotologia, que é a disciplina que tem por objetivo estudar o ser de Deus. Antes, quero pedir a você que está aqui pela primeira vez, aproveite, inscreva-se no canal, isso é muito bom. Deixe seu joia nesse vídeo, assista os demais, compartilhe com seus contatos, para que outras vidas sejam alcançadas e abençoadas para a glória de Deus. Vamos à nossa aula de número 3, Introdução à Teologia Própria, ou Teotologia, como você preferir. E quero deixar bem claro que o termo teologia, na verdade, tem vários conceitos. Além do estudo da doutrina de Deus, também envolve o estudo da ciência da fé. E para que haja uma compreensão melhor, os estudantes, quando se referem ao estudo a respeito de Deus, usam o termo teologia própria ou teotologia. Teologia própria ou teotologia é a segunda disciplina da teologia sistemática que tem por objetivo estudar o ser de Deus, procurar conhecer um pouco mais a respeito do Deus Pai. Vamos trazer uma breve introdução dessa disciplina, começando aqui pela definição de teologia. Já fizemos isso na primeira aula. A palavra teologia, ela vem de duas palavras gregas, theos e logos, que quer dizer Deus e estudo. Então, literalmente, é o estudo a respeito de Deus, acerca de Deus, é a doutrina de Deus. A palavra teotologia, que é uma palavra usada para a teologia própria, ela é formada de três palavras gregas, que é theos, a palavra ontos e também a palavra logos. Theos quer dizer Deus, ontos quer dizer ser e logos quer dizer estudo. Daí a palavra teotologia, ela literalmente diz respeito do estudo do ser de Deus, ok? E esse é o objetivo da disciplina, é a teologia própria, é a teologia propriamente dita, melhor dizendo, ou seja, literalmente a doutrina de Deus. A disciplina que tem por objetivo nos proporcionar um conhecimento acerca do próprio Deus. Então nós temos aqui a definição da teologia própria ou teotologia. Outra coisa que vale a pena destacar aqui ainda nessa introdução é que a teotologia ela tem duas divisões. A primeira divisão é o teísmo. Que é isso? O teísmo descreve a existência e o caráter de Deus como um ser incriado, onde o próprio Deus é o criador, é o preservador e o governador do universo. A outra divisão da teotologia é o trinitarianismo. O que é isso? Descreve as funções e características do Deus trinitário ou triunidade, como alguns preferem, que é a existência de uma divindade subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o nosso objetivo aqui é apenas trazer uma introdução a respeito dessa disciplina. Então você já sabe que a teologia própria ou teotologia é a segunda disciplina da teologia sistemática que estuda o ser de Deus, do Deus Pai, ok? E aí você pode perguntar, professor, qual o objetivo do estudo dessa disciplina? Por que eu tenho que estudar teotologia? São vários os objetivos, os motivos que eu poderia te dar aqui são vários. Porém, o objetivo específico, o principal objetivo dessa disciplina, de acordo com a orientação da própria palavra de Deus, é simplesmente conhecer o ser de Deus. Lembrando que esse objetivo específico de conhecer o ser de Deus nos é proporcionado através da Bíblia Sagrada, a própria palavra de Deus. Ou seja, nós podemos conhecer a Deus
através da sua palavra, exatamente aquilo que Deus já nos revelou. Então, o objetivo principal da teologia própria é procurar conhecer um pouco mais a respeito do ser de Deus, do Deus Pai. E aí você pode perguntar, eu já sei o objetivo, mas qual a importância do estudo da disciplina? Eu vou te dar aqui pelo menos duas importâncias para você estudar a teontologia ou teologia própria. Então anote aí, a primeira importância que eu quero te apresentar é porque essa disciplina ela nos traz uma noção bíblica do caráter e da natureza de Deus. Isso é importante, porque através do estudo da teologia própria, você adquire, você tem uma noção, você tem um conhecimento bíblico fundamentado na palavra de Deus, a respeito do caráter de Deus e a natureza de Deus. Isso já vai te levar a ter um conhecimento muito profundo a respeito do Deus Criador dos céus e da terra. O outro objetivo, a outra importância, melhor dizendo, do estudo dessa disciplina, é que nós passamos a ter uma noção do ser de Deus. Você começa a saber diferenciar, a saber distinguir o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Na teologia própria, o objetivo é estudar, é ter uma noção a respeito do ser de Deus, do Deus Pai. Como eu já disse, conhecendo a sua natureza, conhecendo o seu caráter, conhecendo as suas obras, conhecendo algumas das suas ações, tudo aquilo que o próprio Deus deseja nos revelar e nos revelou através da sua palavra. Então, só recapitulando aqui, queridos, você já sabe o que é a teologia, ok? Você sabe agora que é teologia própria ou teontologia, que é a disciplina, a segunda disciplina da teologia sistemática, que tem por objetivo estudar o ser de Deus, ok? Nós também apresentamos a definição do que é teontologia, que é a doutrina de Deus, estudar o ser de Deus. Apresentamos o objetivo dessa disciplina e também a importância de se estudar a teologia própria. E outra coisa que eu quero apresentar para concluir a nossa aula é exatamente alguns dos assuntos que são abordados no estudo da teologia própria. Poderíamos aqui destacar vários assuntos. Eu quero apresentar aqui alguns. Por exemplo, a teologia própria ou a teontologia vai estudar a existência de Deus, ok? O relacionamento de Deus com o mundo criado, o conhecimento de Deus, a unidade de Deus, a Santíssima Triunidade ou Trindade, como alguns chamam. Vai estudar os atributos de Deus, os nomes de Deus, os decretos de Deus, a providência de Deus, o governo de Deus, o sustento de Deus. Quando falamos sustento, falamos da sua obra criada, do mundo criado. Esses são alguns dos assuntos abordados na teologia própria ou na teontologia. Então, eu quero concluir essa aula dizendo a você que o estudo da teologia própria é fundamental, principalmente para aqueles que desejam ter uma noção a respeito do ser de Deus, do seu caráter, da sua natureza, das suas obras, aqueles que desejam ter uma noção da distinção da pessoa do Pai para a pessoa do Filho e para a pessoa do Espírito Santo. Quando você estuda a teologia própria, ela te proporciona essa noção, esse conhecimento, e daí é fundamental conhecer o ser de Deus, porque a própria Bíblia exige que nós venhamos conhecê-lo, e estudando a teologia própria é uma das ferramentas pela qual você pode e deve conhecer um pouco mais a respeito do ser de Deus. E para concluir a aula, quero destacar 2 pontos importantes aqui. Primeiro, a fonte desse conhecimento é a Bíblia Sagrada, onde o próprio Deus já nos revelou, já se revelou a nós. Outra coisa que eu quero destacar aqui a respeito dessa disciplina é que existem muitas especulações extrabíblicas a respeito do ser de Deus, mas
o cristão, humildemente, ele reconhece que tudo aquilo que Deus desejaria revelar ao homem, tanto das suas obras quanto de si mesmo, ele já o fez através da Bíblia Sagrada, que é a fonte do estudo da teologia própria. Então nós temos um manual, nós temos um livro, a Bíblia Sagrada, onde deve estar fundamentado o estudo da teologia própria. Eu espero que essa aula tenha sido uma bênção para você, que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.